32 34 34 30 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 25 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você começar este novo dia. E a partir de agora, ao vivo aqui também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV, esse aplicativo Twitch TV. É bacana porque você pode baixar na sua Smart TV também e dali você acompanha aí o programa pela televisão, ao vivo, né, com imagens aqui dos estúdios e, né, claro, evidente, né, todas as informações também. Hoje, terça-feira, dia 25 de abril, o Instituto Nacional de Meteorologia traz a previsão de tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva no decorrer do período. Temos hoje a previsão de máxima de 28 graus e a mínima para hoje é em Campos de 18 graus. Agora, neste momento, faz 21 graus aqui pelo centro da cidade e há possibilidade de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, mais para o período da tarde. Tem sol entre nuvens agora aqui, por exemplo, quem está ali na região da Ponte da Lapa, naquelas proximidades ali, o tempo está nublado. Para quem está aqui no centro da cidade tem sol. Na área central aqui, próximo ali ao terminal rodoviário urbano Luiz Carlos Prestes, né? Enfim, está assim, parcialmente nublado neste momento. Com 21 graus, e a gente começa o programa de hoje com o Rodrigo Gonçalves na bancada. Vamos conversar com dois convidados, o Felipe Knust, que é subsecretário de Desenvolvimento de Campos, e o Robson Lessa, que é publicitário e mentor de negócios. Eles vêm para falar sobre o primeiro Fórum Líder Norte Fluminense, com a participação de pelo menos 9 cidades, 9 municípios, 9 prefeitos estarão aqui, ou mais até, dependendo aí. É um mega evento que vai acontecer nesta quarta-feira. A projeção aqui dos dois já em off é de que possamos passar de 500 pessoas nesta quarta-feira. E ainda vamos falar, é claro, da atração de novos investimentos e, por fim, a indústria mais diversificada por parcerias com as universidades. Sejam bem-vindos, Felipe, Robson, já vamos trazer aí o bom dia de vocês. Enquanto isso, só passar aqui rapidamente pelo portal folha1.com.br e atualizar as informações. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. É destaque no portal folha1.com.br, aliás, ganhou aí manchetes e destaque também pelo Brasil afora.
Mãe é presa por arremessar bebê de 28 dias contra a parede em Campos. A prisão foi feita pela DEAN. Criança foi levada para o Hospital Ferreira Machado, inicialmente com traumatismo craniano. Os detalhes dessa matéria no portal folha1.com.br, e aqui por fim, lá no portal folha1.com.br, tem o registro da passagem da doutora Madeleine Farias, que é a delegada titular da DEAN, e esteve no Hospital Ferreira Machado na noite de ontem e informou que a criança está com fraturas graves no crânio e ainda corre risco de morte. Está no portal folha1.com.br. Corpo de jovem que morreu afogado no valão após acidente é sepultado. O enterro de Bruno Fernandes, de 26 anos, aconteceu no Campo da Paz. Campista e outros brasileiros deixam o Sudão em ônibus. Também confirmado, preparador físico Rodolfo Maia, ex-americano em Goitacás, está nesse grupo. Morre aos 78 anos o artista plástico Paulo Jorge Freire de Melo. Sepultamento aconteceu na tarde desta segunda-feira no Caju. Morreu também o diretor do Centenário Colégio Bittencourt. O corpo do Guilherme Augusto Bittencourt Guimarães será velado no Campo da Paz, né, e sepultado hoje. Fábio Ribeiro, pendência no PSD de Campos é de Caio Viana. Segundo Fábio Ribeiro, vereador afastado, hoje secretário de obras do município, diz que o papel de realizar a prestação de contas anual referente a 2021 é de Caio. Prefeitura dá andamento ao projeto de lei para regularizar letrinhas dos servidores. Royalties de abril em queda para municípios da região. Para Campos, o repasse a ser realizado nesta terça-feira é de 8,5%, 8,5% menor do que o de março. Apoio completa 59 anos com missa para festejar a atuação em Campos. Diz que denúncia pede informações sobre morte de PM reformado. Foi na Baixada esse final de semana. Pesquisa do Procon mostra preço de cesta básica em Campos. Casal detido por suspeita de usar filha em venda de drogas. Foi em São Fidélis. Menor é apreendido por difundir informações sobre ataque às escolas. O menor de 14 anos foi encaminhado junto com o responsável para a delegacia de Cambuci. Campos com cerca de 40 vagas para o setor de hotelaria offshore. Lula descarta a venda de empresas públicas. Autopista divulga balanço de operação do feriado de Tiradentes na BR-101. Pelo menos 44 acidentes foram registrados. E Coagro promove debate sobre exigências legais para o trabalho no meio rural. Essas são algumas das manchetes, alguns dos destaques que estão lá no portal folha1.com.br. Por ordem alfabética, deixa eu trazer o bom dia aqui dos nossos convidados, recebê-los aqui virtualmente pelo Skype nessa manhã de terça-feira. O Felipe Knust, subsecretário de Desenvolvimento de Campos. Felipe, bom dia, seja bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar. Eu acho que já passa de 3 vezes, né? A terceira vez que você vem, né? Se for mais de 3, antes de você acabar com esse entusiasmo, não, no caso, se for mais de 3, nós temos uma outra regra. Aí quem pede a música somos nós. Vai ter que cantar. Meu caro Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Fique tranquilo. Se for o caso, doutor Nélio Artiles, por exemplo, ele tocou gaita. Você não soube. Mas nós pedimos, ele tocou. Aí fica a seu critério. Bom dia, desculpa as brincadeiras, seja bem-vindo. Muito bom dia, Nogueira, Rodrigo. Sempre um prazer estar aqui no Grupo Folha, né, na Folha FM, levando, né, informação, levando todo tipo de desenvolvimento,
né, e conhecimento para as pessoas que estão nos ouvindo nas suas casas, nas redes sociais. Então, assim, toda a informação que o Grupo Folha passa é muito bonito o trabalho de vocês, que é um trabalho fidedigno, né, um trabalho sério. Né, a gente fica vendo aí portais aí lançando um monte de fake news, e a gente tem que prestigiar e agradecer sempre o trabalho que vocês fazem na nossa cidade e região. Obrigado. Hoje a gente passa talvez mais tempo desmentindo do que informando, ou pelo menos boa parte do tempo é isso. E não é fácil não. E, né, tem gente que prefere seguir acreditando naquelas postagens de WhatsApp. É um negócio muito complicado de entender. Eu tenho dificuldades. Mas vamos adiante. Meu caro Robson Lessa, prazer recebê-lo aqui no programa, publicitário, mentor de negócio. Uma mente pensante, né? É bom conversar com gente assim. Seja bem-vindo sempre aqui ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Felipe. É um prazer estar aqui nesse espaço que é democrático da Folha, né? Onde a gente pode trazer um pouco mais de informação, principalmente a respeito da região. Grato aí pelo espaço, por nos receber. Nós aqui agradecemos porque você vem para trazer aí informações importantes sobre esse movimento importante, esse grupo formado aí a partir da metodologia e da experiência do Sebrae, que parece, pelo menos em comparação aos últimos anos, deixa transparecer que está saindo da caixinha, né? Saindo ali dos escritórios e indo até, de fato, as necessidades. Ou seja, acontecendo para valer. Isso é muito bom. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves, de plantão aí com a gente. Eu não sei se foi você que fez aí essa matéria de ontem, dessa menina que, a princípio, segundo a mãe, né, estaria embriagada, segundo a avó da criança, de 28 dias, né, estaria com sintomas alcoólicos e, né, eu não sei se foi você, mas se você está acompanhando, fique à vontade aí, caso tenha alguma atualização. Rodrigo Gonçalves, bom dia, seja bem-vindo, sempre bom contar com você aqui nessa bancada. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, e na técnica, bom dia também ao Felipe, ao Robson, todo mundo que acompanha a gente, não só nas ondas do rádio 98.3, mas você que acompanha a gente também pelas redes sociais. É sempre bom poder contar com a sua companhia e também participação, né? Que as pessoas podem deixar lá os seus comentários. Hoje um assunto muito importante que a gente vai falar aqui no programa, né? Quando a gente fala de desenvolvimento regional, é claro que a gente elencou aí alguns destaques que a gente vai tratar, mas quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de educação, a gente fala de mobilidade urbana, a gente fala de vários outros assuntos que estão intercalados, e é esses assuntos que a gente vai trazer durante o programa, né? Para a gente falar sobre desenvolvimento regional, a gente precisa pensar na região norte como um todo e pensar principalmente nessas questões de uma educação básica de qualidade, com índices que possam alavancar esse desenvolvimento da região, e também, né, não só, como eu falei, mas a questão da mobilidade urbana, que possam trazer investimentos, claro, cargas tributárias, tudo isso a gente vai estar falando aqui no programa. Sobre esse caso de ontem, realmente chamou a atenção pela brutalidade, né, e principalmente quando se trata de uma mãe agredindo um filho, um bebê de 28 dias. Ela foi entregue, foi denunciada pela mãe dela, pela avó da criança, na verdade, que constatou a agressão e entrou em contato com a polícia. A criança foi levada para o Hospital Ferreira Machado, e a informação que a gente tem é claro que a delegada esteve lá, né, disse que a criança inspira um pouco mais de cuidado, mas a nota oficial enviada pela Fundação Municipal de Saúde, que é responsável pelo Hospital Ferreira Machado, pelo menos ontem tranquilizava um pouco a gente no fato de dizer que a criança estava em observação na emergência pediátrica, ela estava estável, sem sinais, com os sinais vitais normais, e não precisou ser entubada, né, ou seja, respirava normalmente, né, por se tratar de um bebê de 28 dias, pela circunstância do que foi, né? Então a gente comemora essa nota do Hospital Ferreira Machado, né? Que mostra que essa criança aí está, claro, sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar, né? Formada por vários tipos de médicos, especialistas que vão acompanhar o quadro dela, mas pelo menos até ontem à noite ela não precisou aí de auxílio de aparelhos nem nada, e ela estava
com os sinais vitais normais e estáveis, né? O que já é uma conquista, como eu falei, para tratar de um bebezinho tão frágil aí. A delegada, claro, está acompanhando o caso ainda, essa mãe está presa, né? E a gente vai, ao longo do dia, atualizar para saber como é que ficou a situação, tanto do bebê, quanto, né, dessa irresponsável que cometeu esse ato de violência, né, contra o próprio filho e, principalmente, se tratando de um bebê, né, de 28 dias. Mas essas informações, daqui a pouquinho, com certeza, vão estar sendo atualizadas lá no Folha 1. A gente convida todo mundo sempre a seguir, acessando www.folha1.com.br, né, que a gente vai estar atualizando a todo momento, assim também como lá a gente vai estar atualizando daqui a pouquinho, né, colocando ao vivo lá o vídeo dessa entrevista, para quem quiser acompanhar, né. Eu já tinha noticiado a respeito do fórum há mais ou menos uma semana, trazendo algumas informações, né, e a gente reforçou ontem, então, com o convite feito ao Robson e o Felipe para estar aqui com a gente, falando um pouco mais sobre esse evento. Bom, sobre o Fórum Líder... Microfone, Cláudio. Tá, desculpa, deixa eu abrir aqui rapidamente aqui, porque desculpa, eu tô com uma tosse aqui chata, então peço desculpas aí por ter fechado o microfone. Sobre o primeiro Fórum Líder Norte Fluminense, com a participação de 9 municípios da região, já revelado aqui pelos convidados, o Robson e o Felipe, a possibilidade do evento lotar ali a UENF, né? O apito da UENF, aquilo ali é um apito, né? Para quem não está acompanhando aí, não está ligado. Enfim, eu quero entender mais, porque eu já comecei aqui a introduzir na primeira parte dessa apresentação de vocês o que é de fato o Fórum Líder Norte Fluminense. Mas eu queria que vocês, evidentemente, que são participantes desse fórum, explicasse como é que é o surgimento, como é que é a estrutura desse fórum, quem é que tem essa metodologia, quem é que é o fundador, o mentor e naturalmente, em que fase o fórum está e já sobre também a possibilidade de colhimento de frutos desse fórum que vem acontecendo, por exemplo, em Macaé, como vocês revelaram. Eu começo pelo Felipe Kinush, depois o Robson Lessa. Felipe. Bom, novamente bom dia. Assim, eu vou dar com toda a minha síntese do que para mim representa o fórum. O fórum é uma importante etapa, né, que a metodologia está cumprindo de transbordar para outras pessoas toda a metodologia que a gente fez nesses 9 meses, um período de gestação de 9 meses, né, incluindo aí, coincidentemente, 9 municípios que a gente revezou nesse treinamento entre Campos e Macaé. E aí, esse momento agora é um momento de oxigenação do próprio grupo, né? A gente está aí para que novas pessoas que queiram participar do grupo venham, né? E a gente tem aí, somando o número de habitantes dessas novas cidades, a gente tem mais de 1 milhão de pessoas no impacto, né, regional. Então, assim, a gente precisa pensar regionalmente a nossa região, né? A gente precisa pensar macro, né? Eu falo hoje, foi bem colocado, não como subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Desenvolvimento Econômico, saiu o turismo, mas assim, não, eu falo pelo Felipe Kinush, um jovem, se me permite dizer, que tem 2 filhas que quer pensar a nossa cidade, que quer a nossa cidade e nossa região, né? Nos estudos de caso, todo o trabalho que a gente vem fazendo, entende-se que campus desenvolvendo não é só campus. A gente precisa olhar para São Francisco, Itabapoana, que é nossa vizinha, São João da Barra e outras cidades que se complementam em vários eixos de desenvolvimento. Então, assim, a gente, dentro da metodologia bem aplicada, né, pelo SEBRAE, e a gente tem estudo de casos de vários outros grupos líderes formados no país inteiro, inclusive no estado do Rio de Janeiro, que
são aí, já vem rendendo bons frutos, campos, né, e região, a gente está partindo para poder criar todo esse ambiente, né, para pensar a nossa região e desenvolver em vários segmentos que a gente discute, não, parte de educação, agricultura, mobilidade, tem assim, própria economia local, logística, indústria. Então, assim, tudo isso a gente vem conversando e é uma coisa bem macro, sabe, Rodrigo Nogueira? Não é uma coisa que a gente não fala, a gente sai do eu e vai para o nós, né? Não é eu campus, é nós região. Então, assim, tudo muito bem pensado. O Robson, né, não é porque ele está aqui não, mas ele contribuiu desde o dia 001 até agora, muito engajado. A logomarca, né, foi estudada entre todos, mas quem executou foi o Robson. Toda a parte visual que existe, né, e toda a parte ela é desenvolvida entre todos os atores, né? Então, assim, é um processo muito democrático, é um processo muito interessante. E agora a gente vai apresentar para a população, né, de maneira geral, os resultados e mostrar que a gente precisa estar, né, angariando novos atores para poder discutir e a gente evoluir nesse processo de desenvolvimento regional. Robson, por favor, pode também colocar a sua explicação sobre esse fórum e sobre o surgimento dessa implantação do fórum, como você já disse aqui mais cedo, é toda uma estrutura do Sebrae. E aí eu coloquei também que o Sebrae sai da caixinha, né? Sai daquela coisa do escritório, só esperando as empresas, as indústrias, enfim, as lideranças, e passa a ser uma motivadora, uma incentivadora também de liderança. Como é que funciona toda essa estrutura do fórum? Bom, primeiro, eu gostaria de falar do Sebrae, porque o Sebrae regional, e eu acompanho como mentor de negócios, eu estive envolvido no ecossistema de inovação e tal, e acompanho o Sebrae assim, no Brasil. E o Sebrae de Campos, da região, né, na figura capitaneado pelo Guilherme Resch, ele está fazendo um trabalho assim, sensacional, entendeu? Conseguindo envolver todo mundo, participar de tudo. Então, eu, nesse momento, gostaria de dar os parabéns pelo trabalho que vem sendo executado por eles. Com relação ao fórum, o fórum ele é um encontro de integração regional, né? Nesse encontro, vai acontecer a apresentação do grupo Líder Norte Fluminense. Então, todo esse trabalho que foi feito durante 8 meses, a gente fala 8 meses, mas nesse caso aqui da região já chegou a 10 meses. A gente fez encontros extras até. Nesse momento, tudo que a gente fez com esse treinamento, da metodologia, com essa curadoria feita pelo Sebrae para a escolha de pessoas e tal, nesse momento, esse grupo Líder Norte Fluminense toma forma, vira realidade. Então, o fórum é para apresentar para a sociedade esse grupo que vem com essa proposta de articular e promover o desenvolvimento regional de forma unificada. Porque o que o Sebrae entendeu, e por isso ele começou com esse projeto, é que as regiões eram desarticuladas. Então, tem muita coisa de políticas públicas que acontecem em Campos e não acontece em São João da Barra, e que acontece em São João da Barra e não acontece em Campos, e assim com as outras cidades, né? Então, falando em cidades, o Grupo Líder, ele encampa as cidades de Campos, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São João da Barra, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana.
ou seja, 9 cidades da região. Se a gente parar agora e só trocar informações entre as cidades do que funciona e do que não funciona, isso já é muito bom para todas as cidades. Só a troca de experiência já vai ser muito bom para todas as cidades. Então, a proposta do Grupo Líder Norte Fluminense é discutir o desenvolvimento regional, entendendo o que é bom para todo mundo e fazendo isso de forma consorciada. Entendeu? Então, dividindo, isso muda, né? Como o Felipe falou, a gente já não é mais eu, né? A gente não está mais falando de campo, a gente está falando de nós, que é uma região. Então, as soluções que a gente encontrar dentro das aspirações estratégicas, né, nos eixos de educação, logística, economia local, essas soluções vão ser divididas. Isso poupa um trabalho, isso junta todas as cabeças, né, pensando, e a solução acaba servindo a todos. Então, toda a região ganha isso, e ganha com isso, e de forma muito mais rápida. Só para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão do Grupo Líder Norte Fluminense, né? Você falou que são lideranças aqui de todas dessas cidades que se reuniram, mas em que momento foi proposto a vocês esse convite? Quem são esses personagens que fazem parte desse grupo? Eles são dos mais variados segmentos? De que forma o Sebrae chegou até vocês? Foi vocês que procuraram? Ele que colocou? Como é que foi a formação desse grupo? E a participação dele hoje é uma participação bastante, vamos dizer assim, diversificada das pessoas que estão hoje, das lideranças que fazem parte dele? Sim, o Sebrae que fez toda a curadoria, né? O Sebrae mapeou esses líderes, essas possibilidades dentro de cada cidade, né? Da região que esse Sebrae representa, e fez os convites. Na verdade, eles fizeram uma curadoria mesmo, né? Foram pensar líderes assim, multissetoriais. Porque o importante dessa curadoria feita é que eles conseguiram um mix, né, de profissionais, de representantes, mas as pessoas que estão no Grupo Líder, apesar de, como eu coloquei, o Felipe é um secretário de governo, mas ele está usando a experiência dele, mas ele está lá no Grupo Líder como pessoa, porque independente do mandato, ele continua no Grupo Líder. Ele é uma cabeça pensante, ele tem uma especialização, ele é uma liderança, entendeu? Então, quando o Sebrae prepara um grupo para uma região, ele pensa em tudo isso. Então, inclusive, vamos complementando uma parte, Rodrigo, na sua pergunta, inclusive, dos 50 a 60 pessoas que foram convidados, metade e 30 desistiram do processo, do normal, conflito de agenda. O próprio Sebrae, na metodologia, ela tem pessoas que todo mundo tem conflito de agenda, porque foram 8, 9 meses de encontro, e você tem que ir a todos. Então, assim, os faltantes foram acompanhar, não prosseguiram no processo, ou tiveram pessoas que simplesmente falaram, olha, eu não posso participar nesse momento, porque eu estou focado em outra coisa. Então, assim, esse número grande de pessoas, e hoje metade está no... E mais pessoas podem até sair, novas pessoas vão entrar, porque assim, tudo isso faz parte da própria metodologia. Então, você tem empresário, você tem secretário, vamos dizer assim, pelas questões de não conseguiram dar continuidade, você tem pessoas ligadas a sindicatos, né? Então, assim, dos mais diferentes segmentos de todas as cidades, né? A gente se encontra lá, eu tenho companheiros de todas as cidades. Então, assim, a troca, o benchmarking
do que acontece em cada cidade, é muito importante. Isso é muito importante. Campos tem uma coisa que Macaé talvez não tenha, e Macaé passe a implementar. Isso já começa, nesse período todo, né, a ser falado. E o SEBRAE é um grande indutor desse processo. Vou dar um exemplo prático, né, para poder ter uma... E aí vai na minha área, né, na nossa área. Espaço do empreendedor, Casa do Empreendedor. Né? Campos a gente tem um espaço empreendedor na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, que a gente já tem esse espaço, tem um atendimento médio de 100 a 150 pessoas dia, e faz a formalização do microempreendedor individual, né? A gente faz o link com o Fundecam, etc. E tal. E isso mostrando para os 9 municípios. Alguns municípios não têm uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou um espaço do empreendedor, e o próprio SEBRAE, que ajuda muito na parte de empreendedores, ele leva para outros municípios que estão fazendo parte ali, que tem, não que seja só seja um secretário, mas que seja uma pessoa atuante, que lá de Carapebus, por exemplo, faz parte do grupo, e fala para ele, olha, você está ouvindo o que o Felipe está colocando? Né? Eles têm lá um atendimento que faz tal serviço, a gente pode levar, você consegue ir lá ter uma agenda com o secretário ou com o prefeito para que a gente leve essa experiência da Espaço do Empreendedor para... Estou dando exemplo, tá? Carapebus, inclusive, eles têm o Espaço do Empreendedor. Mas posso? E aí ele vai levando. Isso é um exemplo de cases de sucesso ou de questões específicas que a gente tem, né, nessa troca de informação. Né? Agricultura, vem... Inclusive, o amigo Enaldo, que é secretário lá de São Francisco, faz parte do Grupo Líder. Né? Então, ele coloca outras ligadas ao agro que possam ser desenvolvidas lá. Então, assim, a gente vem nesse tempo todo maturando várias ações que possui que possa estar sendo implementado em outros. Essa interlocução, né, entre os municípios, a ponte vai ser sempre o grupo ele vai ter uma referência, ou é o SEBRAE que vai fazer essa ponte entre os municípios, entre às vezes a iniciativa privada. Como é que surge essa relação? Né? É o próprio grupo que vai ficar responsável? Vai ter uma referência? Como é que vai ser isso? Na verdade, nesse momento, né, que a partir do fórum, o grupo começa a funcionar por si só, né? Então, eu chamo, né, de desmame, né? Que até então o SEBRAE fez a interface e tal, mas a partir desse momento a gente começa a trabalhar partindo do grupo. Não que o SEBRAE não possa participar de alguma forma, né? Porque o SEBRAE acaba participando da vida de todos aqui, mas a partir desse momento o grupo se autogere. A metodologia leva até esse ponto, entendeu? Inclusive, a gente tem, no final um dos momentos finais, a gente decide de ter personalidade jurídica ou não. Entendeu, Rodrigo? O grupo líder ele passa a ter personalidade jurídica ou não. Aí é uma decisão que a gente tomou no sentido e aí, por exemplo, você com personalidade jurídica, você tramita melhor em Brasília. Então, assim, por exemplo, o MED Paraíba, se não me engano, né, Robson? O grupo líder do MED Paraíba já está bem avançado, ele já tem personalidade jurídica, eles trabalham muito ligados à agência de fomento e aos consórcios públicos. E a gente tem o consórcio, né, que é o CIDENF, né, na nossa região, que está aqui dentro, né, de vários municípios, inclusive o Vinícius, que é o secretário executivo, está lá no grupo líder com a gente, né, e o consórcio é uma ferramenta muito importante que une todos os municípios, né, em várias pautas. Né? Então, assim,
o grupo líder ele passa a ser independente do Sebrae, e o Sebrae foi esse desmame, essa muleta, ele vai saindo, né? A gente conta com o Sebrae a nível nacional, né? Então, por exemplo, se a gente quiser visitar um grupo líder que está em formação, que a gente queira dar algum depoimento, ou algum grupo líder que esteja, vamos dizer assim, voando, vamos dizer assim, que esteja muito bem, a gente vai lá visitá-los, e o Sebrae essa ponte que liga, né, o grupo líder norte fluminense daqui da nossa região para os outros locais, para os outros grupos, para outras pessoas, né? Enfim, o Sebrae continua com esse papel. Vocês falam, né, porque até então, né, vocês falaram, tudo que vinha sendo executado vinha sendo custeado basicamente pelo Sebrae pela questão da implantação. A partir de agora, como é que ficaria isso? De que forma vocês teriam recursos para continuar fazendo, executando essas ações, visitando outros municípios, se reunindo, viajando para Brasília em busca de recursos, até no governo do estado? Como é que seria essa relação hoje, a partir desse momento, já que vocês ainda não têm vamos dizer assim, essa figura jurídica ainda? Isso passaria a ser custeado por vocês mesmos? Ou como que seria isso? É uma boa pergunta. Assim, alguma coisa a gente pode pleitear o Sebrae para ajudar algumas coisas pontuais, né? Óbvio que eles têm o orçamento deles e tem, né, eles vão dizer lá sim, não, talvez, mas muita coisa a gente já começa a fazer do próprio bolso, custeando entre os pares. Inclusive, o convite, né, formal para o evento ser custeado entre todos os participantes do grupo líder. Pequenas coisas vão sendo custeadas entre a gente mesmo. O que é um desafio, né? Para manter todo mundo unido aí, né? É um desafio. É um grande desafio. Somos um grupo independente, mas que nesse momento vai se custear. Não tem jeito, mas também não vemos assim um grande problema nesse momento. Mas a gente vai buscar os caminhos também para que a coisa aconteça. Entendeu? Então, ainda não sabemos, assim, a gente já tem algumas coisas mapeadas, a gente vai apresentar no fórum algumas aspirações estratégicas, algumas ações que a gente já pretende fazer, entendeu? Mas isso tudo, a princípio, custeados por nós e talvez com algum apoio do Sebrae ou alguma outra instituição. Mas, a princípio, isso não é uma preocupação, porque sabemos que, em algum momento, a gente vai tirar do bolso também para poder fazer as viagens, participar do que a gente tiver que participar como grupo. Cláudio, acho que a gente pode, antes da gente entrar para falar mais exatamente sobre o fórum, da programação, né? Porque tem uma programação que começa às 3 horas da tarde, como o Cláudio já adiantou, amanhã lá no Centro de Convenções da UENF. Né? As inscrições ainda podem ser feitas, pessoal? Depois vocês falam um pouquinho sobre isso. Eu achei muito interessante também que, justamente para poder facilitar o acesso e para que as pessoas possam acompanhar um pouco mais da apresentação, do que é o programa, né? E também estão saindo ônibus de alguns municípios, né? Que também é uma coisa muito bacana. E aí, Cláudio, acho que a gente pode avançar, né? Porque por conta do horário, e a gente volta falando, claro, se você não tiver nenhuma outra pergunta para fazer nesse momento. Não, vamos fechar, e aí a gente volta, assim, eu gostaria de saber quem são essas lideranças, quem é o líder, quem lidera quem, um pouco dessa dinâmica do grupo, desse procedimento de funcionamento desse grupo de líderes. E já tem pergunta aqui da Kátia Macabu sobre representante da cultura, enfim, o programa é ao vivo e a gente vai trazendo essas demandas também. Tem pergunta lá no grupo de WhatsApp do Aloysio Abreu Barbosa, do blog Opiniões, né? E também desse programa, do Folha no Ar. Então a gente volta já com vocês, meu caro Felipe Knust e Robson Lessa. Rapidamente a gente faz essa pausa aqui e a seguir
a gente volta para falar sobre o fórum que acontece agora na quarta-feira, e vai ser ali no auditório do apito, né? O famoso apito da UENF ali. Depois vocês identificam aí corretamente também, porque eu gosto de falar apito, que aquele ali era um dos apitos usados pelos goitacás, né? E a UENF, na verdade, também ela é todo um aparato ali que modela um cocar indígena, representando os nossos ancestrais aqui da terra. Enfim, tem muita coisa aí para a gente falar no programa de hoje sobre essa questão do desenvolvimento e a atração de novos investimentos aqui para a região também. Voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, agora com um aplicativo exclusivo para você marcar aí a sua vacinação, para marcar também o seu exame, acompanhar os resultados de exames no Laboratório Plínio Bacelar. Baixe o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar. Querendo economizar, não aguenta mais pagar caro na conta de energia?